Olá, eu me chamo Daniele Tupinambaeme, sou tutora do programa Multicamp Saúde e vamos conhecer um pouco como realizar o registro de informações de atendimento odontológico na caderneta de saúde da criança. Então, nosso objetivo é conhecer os itens relacionados ao atendimento odontológico que estão presentes na caderneta de saúde da criança, e nós iremos aprender também como fazer esses registros de informações relacionadas à saúde bucal na caderneta. Então, para a gente começar, vamos entender qual a importância da caderneta da saúde da criança, né? Então, ela foi elaborada exatamente para o acompanhamento integral de saúde da criança, pautado na vigilância em saúde, e, por meio da caderneta de saúde da criança, nós vamos ter um instrumento que ela vai comunicar entre a equipe de saúde, né? É fundamental para que a gente identifique precocemente os agravos em saúde e a prevenção da morbimortalidade, porque vai estar tudo registrado na caderneta de saúde da criança, e ela deve ser utilizada, né, ou pelo menos deveria ser utilizada tanto no serviço de saúde público ou privado. Ele é o único meio de monitorização do crescimento e desenvolvimento da criança. Então, aí é o que a gente tem de importância dessa caderneta de saúde da criança. Em 2006, tivemos a revisão da caderneta de saúde da criança, né? Era chamada de cartão da criança e passou a ser chamado de caderneta de saúde da criança, além de serem incluídas outras orientações importantes, como alimentação saudável, prevenção de acidentes, os gráficos de perímetro cefálico por idade, além de dicas e orientações sobre a saúde auditiva, visual e bucal. Em 2009, houve uma nova revisão da caderneta de saúde da criança e foram incluídas orientações para situações especiais de acompanhamento da criança com síndrome de Down e autismo. Então, a gente tem essa nova versão da caderneta de saúde da criança já com a inserção de todas essas situações. A caderneta de saúde da criança, ela é formada de duas partes, né? Nós temos a parte 1, que ela deve ser preenchida pelos responsáveis da criança e correspondem a dados de identificação das crianças e dos pais, orientações relacionadas à saúde e direitos da criança e dos pais. E a parte 2, que ela deve ser preenchida pelos profissionais de saúde, seja na maternidade ou durante o acompanhamento da criança nos serviços de atenção primária. Nesta parte, nós temos os dados sobre a gravidez, parto e puerpério, além dos registros úteis à vigilância do desenvolvimento da criança. Então, é bem claro na caderneta essas duas partes. Nós temos diversos estudos na literatura que mostram a deficiência no preenchimento de várias informações da caderneta de saúde da criança, né? Nós precisávamos de políticas ou capacitações específicas à importância desse instrumento, né? Porque ela é um instrumento importante de comunicação entre a equipe, mas dificilmente a gente pega uma caderneta de saúde da criança que esteja completamente preenchida e adequadamente preenchida, né? Então, por isso, a gente sugere essa capacitação e o estímulo ao preenchimento adequado, visto a importância que isso tem para a equipe de saúde. Então, a caderneta de saúde da criança, ela acaba sendo
um instrumento de vigilância da saúde infantil, né? Então, será que aquela criança ela se desenvolveu adequadamente, de acordo com a idade? Quais serão os fatores que estão interferindo caso ela não esteja se desenvolvendo adequadamente? Então, a caderneta de saúde da criança ela é, de fato, um instrumento muito importante para essa comunicação. E também na saúde bucal, a caderneta de saúde da criança ela é um instrumento de vigilância epidemiológica e pode orientar ações de promoção de saúde, tanto nos níveis de atenção primária como secundária, em conjunto com outras ações voltadas à saúde materna e infantil. Se eu tiver a caderneta de saúde da criança com todas as informações de saúde bucal, aquela equipe ela pode trabalhar de forma compartilhada, né, de forma colaborativa, todas aquelas necessidades de saúde. Então, é de grande importância esse preenchimento adequado. O que nós vamos ter de informações de saúde bucal contidas na caderneta de saúde da criança? Na primeira parte, naquela parte onde eu tenho orientações para os pais, o que nós vamos ter aí? A importância dos dentes descidos, como se dá o desenvolvimento dos dentes, né? Como se dá a erupção dos dentes, orientações de higiene bucal, as orientações de alimentação e orientações de cárie dentária. Então, nessa primeira parte, que está focada nas orientações para os responsáveis, nós vamos ter todas essas informações. Na parte 2, nós vamos ter informações, nós vamos ter situações aí específicas para serem preenchidas pelos profissionais. Então, vamos ter cronograma de erupção de dentes descidos e permanentes, cronograma de exfoliação, ou seja, de perda dos dentes descidos, e o odontograma, que é o que o profissional vai utilizar para marcar quais as necessidades de tratamento e o que aquela criança já tem realizado nas suas arcadas dentárias, né? Quem sabe, em algum momento, essa caderneta de saúde da criança ela possa ser revista, para que aqui na parte 1 também pudesse ser acrescentado algumas informações e orientações sobre a prevenção de maloclusões dentárias, decorrentes de hábitos deletérios, né, como o uso da chupeta e a sucção do dedo polegar, né, o chupar o dedo. Mas isso, quem sabe aí futuramente, numa próxima revisão, isso não seja inserido, porque nós temos dados importantes que mostram que as maloclusões elas estão muito presentes como agravo, né? Um dos agravos, dos principais agravos da saúde bucal das crianças. Então, por isso, eu sugeriria que numa próxima revisão, quem sabe, isso pudesse ser inserido. Então, aqui, ó, na parte 1, são as orientações que nós temos, são informações básicas, mas de orientações para os pais e responsáveis, né? É importante que no momento de contato com a equipe de saúde, seja com médico, com enfermeiro, que esses profissionais estimulem os pais e responsáveis à leitura dessas informações, que é de grande importância. E na parte 2, que é a parte do preenchimento dos responsáveis, nós já vamos ter informações mais técnicas, né, como o cronograma de erupção dos dentes descidos, o dente de leite, né, e o cronograma de esfoliação dos dentes
descidos, que é a perda desses dentes, quando é que eles vão ser perdidos. Então, aqui nós vemos uma legenda e o cirurgião dentista ele vai marcar quando é que aquele dente foi perdido. E o odontograma que o cirurgião dentista vai usar para marcar, de acordo com essa legenda, quais são os dentes cariados, quais são os dentes restaurados, quais são os dentes que estão indicados para extração, que é marcado com xizinho vermelho, quais são os dentes que estão indicados ou que necessitam de tratamento endodôntico, né, que é o tratamento de canal, que no caso dos dentes descidos, eles vão precisar da pulpotomia, ou dos dentes permanentes, eles vão precisar de um tratamento endodôntico, e a erupção do primeiro molar, se o primeiro molar já foi erupcionado. Então, aqui, na segunda parte, os registros eles vão ser feitos pelos profissionais, então, por isso, são informações mais técnicas. Pelo que nós vimos, a saúde bucal ela ainda está contemplada de forma muito resumida na caderneta de saúde da criança, mas ela contempla algumas informações básicas e outras informações que são necessárias e importantes, elas podem ser registradas em outras seções da caderneta de saúde da criança. Então, assim como elas podem ser obtidas também em outras seções da caderneta de saúde da criança. Então, informações sobre alimentação, aspectos sociodemográficos, hábitos familiares, dados de saúde geral da criança, elas podem ser obtidas em outras seções, desde que, de fato, né, elas estejam registradas ali na caderneta de saúde da criança. Como eu falei no início, a caderneta ela acaba sendo um instrumento de comunicação entre a equipe, né? Por isso que a gente precisa ter o cuidado no preenchimento. Então, como é que eu vou preencher os dados de saúde bucal lá na parte reservada à saúde da criança? Então, aqui no cronograma de erupção dos dentes descidos, como eu falei, os dentes descidos, a gente tem a dentição completa por volta dos 24 a 30 meses, que são compostos por 20 dentes, né? E eles têm uma cronologia específica com ligeiras variações de criança para criança. Nas consultas da equipe de saúde com a criança, deve-se examinar criteriosamente a cavidade bucal. Então, eu preciso examinar para ver se como é que está a coloração, as condições, se aquela mucosa está ressecada, quais são as condições do freio lingual, da língua. A criança na primeira infância, né? A criança, no primeiro ano de vida, ela se alimenta muito do leite materno. Então, é importante eu observar se a língua ainda tem resíduos de leite. Mostra que aquela família, aquela mãe, ela não realiza a higiene da língua, por exemplo, do seu filho. Por isso, eu preciso fazer esse exame criterioso da saúde bucal. Eu preciso fazer esse exame criterioso da boca do bebê, né? E vou marcar os dentes erupcionados e indicar a idade da criança em que houve a erupção, tipo como está indicado aqui. Então, aqui os incisivos superiores, descidos, eles erupcionaram com 8 meses.
Aqui, os inferiores descidos erupcionaram por 6 meses. Então, eu vou fazer essas indicações e vou colocar qual é a idade que aqueles elementos dentários foram erupcionados. Mesma coisa eu vou fazer com a esfoliação, né? A esfoliação é justamente a perda desses dentes descidos. Então, a partir dos 5 anos, eu vou começar a ter a esfoliação desses dentes descidos. Claro que 5 anos existe uma ligeira variação entre indivíduos, mas a partir dos 5 anos, normalmente, eu já começo a ter a esfoliação os primeiros dentes que esfoliam, que são perdidos, são os incisivos centrais inferiores. Então, eu já preciso registrar aí, né, a perda desses dentes e se já existe o primeiro molar permanente. Então, se ele já está na boca ou se ele ainda está em erupção. Então, quando eu observo esse dente, eu preciso orientar de forma muito clara e muito motivadora a família, o responsável, a mãe, para realizar a higienização daquele dente, porque ele é um dente cheio de reentrâncias na sua face oclusal e que precisa de muito cuidado ali na higienização. Eu vou ter que dispensar uma energia maior para limpar aquele dente do que os demais dentes descidos. E lembrar sempre aos responsáveis que se a criança perder aquele dente, aquele dente não vai ser reposto, porque ele já é um dente permanente, e se a criança perder aquele dente, é claro que vai haver uma série de prejuízos para a oclusão e para o desenvolvimento estomatognático. O outro esquema gráfico que eu tenho é o odontograma. No odontograma, eu vou registrar a condição de saúde daqueles dentes, né? Então, eu vou indicar o tratamento realizado e os dentes que necessitam de tratamento. Então, aqui, esse esquema gráfico, isso me permite registrar tanto o que eu já tenho de tratamento realizado, quanto o que eu ainda necessito realizar, né? Eu preciso preencher isso de forma muito atenta após a limpeza dos dentes, então posso fazer uma escovação, ou então fazer uma profilaxia para eu poder realizar a marcação do odontograma. E a cada consulta odontológica que aquela criança vier, eu vou ter que confirmar esse odontograma com relação a essas informações relativas à evolução do tratamento. Então, fiz um tratamento restaurador no dente que eu indiquei que estava cariado, então eu vou ter que registrar essa informação, porque se um outro profissional pegar aquele odontograma, ele vai conseguir compreender que aquele dente ele estava cariado, mas que ele já foi tratado, ele já foi restaurado. Então, por isso que eu preciso registrar essa evolução do tratamento. Quais são outras informações importantes que eu preciso registrar na caderneta de saúde da criança? Então, a gente viu que na segunda parte, que é a parte do profissional, do preenchimento do profissional, o que eu tenho são informações mais relacionadas à cárie e ao tratamento relacionado à cárie, né? Mas existem outros fatores que eu
também preciso registrar na caderneta de saúde da criança, como, por exemplo, o teste da linguinha. Então, o teste da linguinha é o exame do freio lingual, né, do freio que prende a língua ao assoalho da boca, para saber se aquele freio, se ele não vai causar transtornos de fala, por exemplo, para aquela criança futuramente. Então, ele não está contemplado na caderneta de saúde da criança, mas ele se tornou obrigatório no Brasil por meio dessa lei em 2014. Né? Então, a realização do teste da linguinha preferencialmente deve ser feito durante o primeiro mês de vida da criança, porque se eu tiver que realizar algum procedimento, esse procedimento ele vai ser muito mais simples. E pode ser realizado tanto na maternidade, quanto na unidade de saúde, quanto por um cirurgião dentista ou odontopediatra. Então, esse teste da linguinha é muito importante que ele seja feito, né? Claro, se eu tiver um cirurgião dentista dentro da equipe de saúde da maternidade, ele pode ser feito até na maternidade, quanto antes eu fizer o diagnóstico, melhor. Então, o diagnóstico do freio é exatamente avaliar se a inserção desse freio ele limita os movimentos da língua, o que pode interferir na amamentação, na deglutição, na mastigação e na fala. Então, olha só, aqui eu tenho um freio lingual curto, né, que pega a ponta da língua, e isso com certeza vai interferir no momento da amamentação e da fala. Por isso, a intervenção do dentista, ela precisa ser nesta fase para que possa liberar a língua. Então, se recomenda fazer um pequeno corte, né? Um pique, como se diz, um pequeno corte desse freio para liberar o freio devido a essa inserção. Claro que isso precisa ser avaliado pelo cirurgião dentista para ver até que ponto, por exemplo, apenas o pequeno corte vai resolver e vai liberar esse freio. Como eu não tenho um espaço específico para essa informação dentro da caderneta de saúde da criança, eu posso utilizar o espaço de anotações. Então, aqui nesse espaço de anotações, eu posso descrever aqui quando foi feito, qual foi o procedimento que foi realizado, qual o procedimento de corte, né? Qual a técnica de corte foi feito para a liberação do freio. Então, eu preciso registrar aqui nesse item de anotações da caderneta de saúde da criança, para que os profissionais saibam que ali foi realizada alguma intervenção exatamente para liberar o freio lingual. Quando isso não é examinado logo pela equipe de saúde, o que acontece é que a mãe procura a equipe para dizer que o filho está tendo dificuldade de amamentação, por exemplo. E aí é que a equipe pode fazer o exame e observar se isso não é decorrente da inserção do freio lingual. Da mesma forma, eu também posso registrar os hábitos alimentares da criança e o contato com a sacarose, né? Então, se a criança já teve alguma consulta com a nutricionista, eu já vou ter algum tipo de registro aqui sobre essas informações. Então, a nutricionista provavelmente já registrou
qual é o tipo de alimentação da criança, se utiliza açúcar. Essas informações vão ser úteis para mim, como cirurgiã dentista, para cuidar daquela criança. Caso tenha registrado, né? Caso a nutricionista já tenha registrado. E aí, o que é que eu posso fazer? Eu posso complementar essas informações com informações obtidas na consulta odontológica, do tipo, qual a frequência de ingestão do carboidrato, qual o tipo de alimento que ele utiliza que é mais açucarado. Então, eu posso complementar essas informações. E aí, da mesma forma como o cirurgião dentista pode aproveitar, né, e enriquecer o tratamento com as informações realizadas pelo nutricionista, o inverso também é verdadeiro. O nutricionista também pode enriquecer o acompanhamento daquela criança com as informações registradas pelo cirurgião dentista. Então, eu volto a dizer a importância dos registros adequados e da importância que a caderneta tem de comunicação entre a equipe de saúde. Se eu observo que aquela criança tem hábitos de sucção não nutritiva, o que seria o hábito de sucção não nutritiva? Sucção do polegar, sucção da língua, uso de chupeta, então eu vou utilizar esse espaço de anotações para registrar qual é a frequência do hábito, quantas vezes a criança, por exemplo, chupa o dedo, se é só para dormir ou se é quando está com sono, ou se é quando ela quer comer alguma coisa. Então, eu vou obter essas informações dos responsáveis e vou registrar aqui qual a frequência do hábito. Mesma coisa relacionada aos hábitos de escovação e contato com fluoreto. Então, durante a minha anamnese com os responsáveis da criança, eu vou saber qual é o creme dental que a criança utiliza, se existe motivação dos pais e da criança na realização da escovação, se os pais têm conhecimento das técnicas de escovação. Então, tudo isso eu vou registrar também aqui nesse item anotações, porque eu não tenho campos específicos para esse registro. Com relação aos hábitos familiares, então eu posso registrar se a mãe fez o pré-natal odontológico, então posso registrar se a mãe apresentou algum problema bucal durante a gestação, se ela teve, por exemplo, gengivite gravídica, é um agravo, um problema que surge decorrente da gravidez, né? Vou observar e registrar hábitos alimentares da família, se a família costuma comer frutas, qual é a frequência da ingestão de verduras, alimentos açucarados, o que normalmente é oferecido pela criança. E vou observar e registrar os hábitos de higiene geral e bucal dos pais, responsáveis e familiares, assim como também obter informações sobre as condições ambientais e de saneamento onde a família vive. Então, são importantes observações desses hábitos que eu também preciso registrar na caderneta de saúde da criança. Qualquer intercorrência, nós temos um
um espaço para registro de intercorrências e alguma outro fato que seja relevante, como alergia, por exemplo, a algum medicamento, alergia a algum produto utilizado durante atendimento, se a criança pode ter apresentado algum tipo de alergia à luva que é utilizado na consulta odontológica. Então, tudo isso eu posso registrar aqui nesse espaço de intercorrências. Se a criança, por exemplo, sofreu algum trauma que fraturou os dentes decorrente de queda, qual a idade que isso aconteceu, tudo isso são coisas que eu posso e devo registrar aqui, porque vamos dizer que aquela criança ela tenha sofrido uma queda e essa queda tenha ocasionado a fratura dos dentes descidos superiores, né? Superiores anteriores. Isso pode interferir na erupção dos dentes permanentes. Pode haver um atraso na erupção dos dentes permanentes. Então, é por isso que essas informações elas precisam ser registradas, porque aí, se houver atraso na erupção do dente permanente, isso pode estar relacionado àquele trauma, né, aquela fratura do dente, aquele trauma decorrente da queda da criança. Então, a gente viu aqui durante essa aula que a caderneta de saúde da criança ela é uma comunicação entre a equipe, né? Isso eu destaquei muitas vezes durante a nossa aula. Por isso, ela precisa estar preenchida de forma correta, de forma responsável e apresentar todas as informações que são referentes à saúde da criança, né? Visto a longitudinalidade do cuidado. O preenchimento incompleto ele pode fragilizar o cuidado pela família, a criança e inviabilizar a detecção precoce dos agravos prevalentes na infância. Então, a gente tem que estimular muito a equipe de saúde a realizar esse preenchimento adequado da caderneta de saúde da criança, né? Muitos estudos, como eu falei, mostram a subutilização desse instrumento, sobretudo no que se refere às informações sobre saúde bucal. Então, raramente, os artigos mostram que raramente informações de saúde bucal estão preenchidas na caderneta de saúde da criança. E claro que se eu não tiver o preenchimento adequado, isso vai interferir na integralidade da atenção à saúde daquela criança, porque não vai haver a comunicação nem a articulação da atuação multiprofissional que vai fazer com que haja a continuidade do cuidado. Vou dar um exemplo para vocês. Então, vamos dizer que eu trabalho numa unidade de saúde, eu trabalho pela manhã, mas por algum motivo eu precisei me afastar durante um período. E aí, aquela criança que é acompanhada por mim, será que ela vai deixar de ser atendida porque eu não estou naquele momento na unidade? Não, ela vai ser atendida por um outro profissional, por outros profissionais, mas se eu tiver uma caderneta de saúde da criança preenchida corretamente, o outro profissional que vai continuar o tratamento durante aquele período, ele vai conseguir perceber se a criança tem algum hábito de sucção não nutritiva, vai poder perceber se a criança sofreu algum trauma em dentes descidos, vai poder perceber pelos registros qual é o tipo de alimentação daquela criança, que isso vai interferir ou não na saúde bucal. Então, vai conseguir perceber também em que nível, né, estava o tratamento, quantas restaurações, por exemplo, já foram feitas ali para aqueles dentes que necessitavam de tratamento. Então, por isso,
é muito importante que haja esse preenchimento adequado para que eu tenha exatamente essa continuidade de comunicação e continuidade de tratamento, levando em consideração a atuação multiprofissional. Né? Então, é muito importante aí o preenchimento adequado da caderneta de saúde da criança. Por isso que eu disse no início que os profissionais, de um modo geral, eles precisam compreender a importância do instrumento que nós temos à nossa disposição na unidade de saúde e muitas vezes subutilizamos. Então, aqui estão as nossas referências. Muito obrigada.